Mudanças climáticas e suas consequências. Quando nós falamos em questão de clima, tem alguma conotação ou alguma ligação com questões espirituais, gente? Vamos lá, é participativo. Tem ou não? A natureza tem espíritos que estão na natureza? Isso é uma das coisas mais interessantes que nós podemos falar sobre questões ligadas ao clima, ligados à natureza. Por quê? Quando nós estamos falando disso, nós não temos a tendência de analisar que o Mestre Jesus, ele demonstrando ser o mestre, modelo e guia de toda a humanidade, ele faz o quê, gente? Ele acalma a tempestade. Vocês já pararam para analisar que isso tem uma conotação tão grande com questões espirituais que nós devemos nos aprofundarmos um pouco mais, porque nós vemos grandes tragédias, inundações e tantas outras consequências e dizemos assim, está tudo um caos, não é? Parece que está tudo meio que perdido. E nós não analisamos por quê. Na passagem do Evangelho, Jesus estava como antes de acalmar a tempestade? Dormindo. E os seus discípulos estavam como? Desesperados. Como nós estamos hoje? Desesperados. Cada um de nós, exceto as meninas do canto, né? Que encantaram a gente, que eu até brinco, que eu não canto, eu encanto, né? Pela minha beleza, e aí vai, da natureza. Mas a gente tem ilusão também, né? De ficar nesse sentido. Quando Jesus estava ali na barca, ele dormia. Por que ele dormia? Tem uma ligação muito grande de questão do Evangelho. A gente tem que retirar do Evangelho aquilo que ele quer passar para a gente. Por que Jesus dormia, gente? Paz. Vamos lá, quem mais? Ele estava como? Confiante, seguro de si, fé. Quando Jesus curava alguém, gente? Ele falava o quê? A sua fé curou. Ele trabalhou durante todo o seu evangelho, o que ele trabalhou? A fé. Então, fé é o quê? É a chave. É a chave para nós encontrarmos o reino de Deus que está em algum lugar externo? Dentro de nós. E aí que é importante, o movimento não é para fora, é para dentro. Mudanças climáticas e suas consequências, quando nós analisamos tudo que está acontecendo no mundo, nós achamos que está num caos. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 538, Kardec pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos respondem que o serão e o que foram. Que o serão e o que foram. O que quer dizer isso, gente? Que o serão, que ainda será espíritos como nós. Então estão ainda aonde? No germe. Estão ainda na criação. E que o foram. Ou seja, tem espíritos superiores ali presidindo os fenômenos da natureza. Quando Jesus se levanta de seu sono, dito sono, ele manipula através do quê? Do fluido cósmico universal, que nós achamos que tem vazio. Aqui tem vazio nessa sala, gente? Está vazio aqui, assim? Nós estamos mergulhados no quê? Num fluido cósmico. E a transmissão desse fluido cósmico, se nós analisarmos a energia que ela tem, essa lâmpada aqui, essas lâmpadas aqui, ó, hoje nós temos, através da ciência, a certeza de que ali tem energia. Né? Nós estudamos, quem aqui estuda questão energética ou trabalha com isso, eletricista, alguma coisa nesse sentido. Hoje,
pela evolução em si e pelo progresso, nós já dominamos determinadas coisas energéticas. E vamos compreendendo cada vez mais porque não existe vazio. Tudo é questão de energia. Jesus, então, ele acorda e, manipulando esses fluidos, ele acalma a tempestade. Parece algo fantasioso do Evangelho, não parece? Mas nós vemos várias questões que o Evangelho não trabalha com questões fantasiosas. As curas em si, que nós dissemos aqui no início, as curas não eram de Jesus para a pessoa, era da pessoa para a pessoa. A mulher que sangrava, ela encosta nas vestes do mestre e na mesma hora ela é curada. E o mestre fala, quem me tocas? Várias pessoas te tocam, né? Várias pessoas estão, um dos discípulos diz. E ele fala, porque de mim saíram virtudes. E a mulher é curada naquele exato momento. Então o mestre, ele simplesmente sabe manipular e comandar esses espíritos que estão na natureza. Mas o homem tem graves consequências em questão do clima. Por quê? Nós vemos hoje várias mudanças climáticas trazidas realmente por ação do homem. Mas este mesmo homem que, num passado, poluía, que maltratava, que dilacerava as questões do clima muito mais, já está, através do progresso da ciência, trazendo contrapesos. São pesos e contrapesos. Pessoas já trazendo naquele sentido de realmente de ter uma ecologia, trabalhando uma economia sustentável, trabalhando vários pontos. Aqui na cidade mesmo, qual que é a base da economia na cidade de Arcos? A indústria? Você vê que o clima fica com poeira, não é? Muita poeira. Nós chegamos aqui, né? Tudo fica meio embaçado. Aí diz que na hora que chove melhora um pouquinho, né? Mas essa já foi pior. Aí isso que eu queria trabalhar em si, já foi pior. Hoje o próprio homem em si ele já está trabalhando essa questão da saúde em si. E aí, oi? Aí é lei, conscientização, análise de pontos, mas nós temos que analisar que o quê? Nós trabalhamos também com a questão do progresso. Nós precisamos progredir. Nós precisamos dessa matéria-prima para chegarmos, né, até economias que vão fazer a vida melhorar um pouco mais. Uma vez, a gente fala muito de questão climática, a gente pensa só em grandes indústrias, não é? A gente pensa só naquele que está, vamos supor, poluindo imensamente. Mas a gente não coloca em nós pequenos atos. Estava eu, de um ponto de vista mínimo, né, na sociedade, saindo de um posto de combustível. E eu estava com um chiclete. E eu peguei e joguei o chiclete na lixeira. Só que a lixeira estava bem cheinha. E ela bateu na lixeira e caiu no chão. Já tinha alguns dejetos ali. Eu segui o meu caminho. Aonde que está a lei de Deus, gente? Na consciência. Aí minha consciência diz o quê? Volta lá e pega o chiclete. Eu falei, mas já tinha lixo no chão. Para que eu vou pegar o chiclete? Não faz sentido. E eu não fui pegar o chiclete. E a minha consciência me cobrando para pegar o chiclete. E eu não fui. E eu teimei. Entrei dentro do carro, acelerei e fui embora. Eu não vejo o espírito. Porque eu falo que se eu ver espírito, tem dois. Porque eu desencarno na mesma hora, sai do meu corpo. Porque eu morro de medo. Só que eu escuto. Escuto, assim, incessantemente. E aí, já veio. Pode ser meu guia ou outro que eu não vejo, né? Então, assim, eu acho que foi ele porque é um conselho bom.
Eu tinha muita brincadeira de falar que eu não queria ir para nosso lar, porque todo mundo quer ir para nosso lar, né, gente? Ah, nosso lar, tal. Eu falava que eu queria ir para Uruanda. Uruanda, uma colônia espiritual. Nós vamos trabalhar também aqui hoje na palestra sobre questões de colônias espirituais, porque tem muita ligação com o clima, com a natureza. Tá na psicosfera terrestre. E aí, o que acontece? Eu falava muito, não, eu quero ir para Uruanda, ficar lá e tal. E aí o Espírito falou assim, você não tem a permissão de entrar em nenhuma dessas colônias que você fala. Porque você não tem a mínima educação e você não sabe ainda se portar. Porque o que você acabou de fazer ali atrás tem graves consequências numa lei de ação e reação. Eu falei, um chiclete? Pelo amor de Deus. Um chiclete? Já estava sujo. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer uma análise. Se você joga um chiclete que vai acumulando com outros tantos, isso vai para o bueiro, entope o bueiro. Vem uma enxurrada, cai uma pessoa, morre afogada porque o bueiro estava entupido, todo mundo que concorreu para aquele entupimento tem consequência. As consequências são por leis que nós não compreendemos. Quando nós estamos falando de mudança climática, isso quer dizer a cada um de nós, dentro dos seus lares. Se todos nós tivermos a consciência de economizar energia, de tentar buscar fontes renováveis, e aí nós vamos vendo o quê? Qual que é a tríade que sustenta o espiritismo em si? Ciência, filosofia e religião. Por que nós trabalhamos essa tríade, gente? A ciência, ela traz o quê? O progresso, o conhecimento, realmente aquilo que você vai melhorar, porque o espírito está aqui não apenas para progredir em questões morais, mas também intelectuais. Para ele ter esse progresso intelectual, a ciência é muito necessária. E aí tem a filosofia. O que traz a filosofia para a gente? O questionar, não é? Os questionamentos, você realmente falar, estou fazendo correto, não estou? Você trazer realmente isso para dentro de si. Quando nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início dele tem o quê? Os precursores da ideia cristã. Nós vamos vendo quem era? Sócrates? Platão. Está lá logo no início. Eu adorei. Quando eu li o livro do Evangelho segundo o Espiritismo a primeira vez, eu analisei e eu falei assim, gente, isso aqui tem filosofia. Isso é muito bom. Porque a filosofia ela vai trazer questionamentos. E em questões de mudanças climáticas e as suas consequências, você tem que questionar. Você tem que analisar qual que é o seu papel na sociedade. Se o centro aqui hoje, né, fizer um trabalho de conscientização com as crianças, de pegar garrafa PET, trabalhar em si, pode parecer mínimo, não pode, gente? Mas é algo grandioso, em escalas cósmicas, de um ponto de vista, porque você pode estar mudando uma vida, e você pode estar mudando todo um futuro. Jesus, ele trouxe, quantos discípulos ele tinha? Aí é que está. Nós temos uma distinção muito grande entre discípulo e apóstolo. Quem que sabe a diferença? Discípulo é aquele que segue em si. Jesus tinha vários discípulos. Vários. Ele tinha 12 apóstolos. Que no princípio eram ali discípulos, e depois pegaram uma figura de apóstolo, que é aquele que substitui. Ele escolheu 12, depois um suicidou e foi logo substituído para formar o colégio apostólico, aquelas pessoas que estavam ali representando. Eles eram pessoas boas, tudo anjo. Por que Jesus pegou essas pessoas então? Vamos um pouquinho além. Vamos largar os 12, porque os 12 conviveram ali com Jesus. Vamos para Saulo, que se tornou Paulo, levando Estevão à morte. Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão?
E não chorou. Você deu conta de não chorar no livro? Chora, porque é um dos livros mais lindos que eu já li, de um ponto de vista não apenas de questão de história bíblica. Ele é um romance bem trazido dentro de uma história de um cristianismo, de uma pessoa que era totalmente ali alicerçada, né, nos caminhos de perseguição, e Jesus modifica ele. E aí nós vamos trazendo assim, Douglas, mas por que você está falando dos discípulos, né, trabalhando essas questões de apóstolos? Nós estamos falando em mudança climática. Mas quem vai mudar? Quem que vai trabalhar essa questão do clima? Quem? Nós. Jesus demonstrou que cada um de nós é capaz de mudar o mundo. Você pode não mudar hoje. Eu gosto muito de uma entrevista que tem do David Letterman, no próximo convidado, que tem na Netflix. Ele entrevista Barack Obama. E eles fazem uma analogia com a questão da eleição, aonde negros lutaram na ponte Raima e em outras cidades lá, pelo direito de ir votar. Só ir votar, não tinha um candidato negro, eles só queriam ir votar. E houve luta armada, houve tudo. E eles analisam um ponto, que Barack Obama podia não ter sido presidente se esses, né, afrodescendentes lá atrás não tivessem lutado por esse direito. E aí nós vamos vendo que mudança climática e as consequências para o futuro, ele depende do hoje. Ele não é no futuro. É o trabalho que você vai fazendo hoje. Porque o nosso companheiro já disse, aqui em Arcos, o clima e a consequência desse ar era bem pior. Hoje melhorou. Melhorou porque já está aplicando sanções, leis e outras coisas, mas são mudanças que vêm do povo, para melhorar a vida do próprio povo. Jesus, ele não trabalhou uma religião. Ao contrário de que muitos pensam, Jesus, ele trabalhou uma doutrina de vida baseado e alicerçado no amor. Gandhi diz que se todos os livros sacros se perdessem e salvasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí nós vamos vendo que Gandhi não era cristão. Mas ele entendeu o que o Cristo trouxe. No Sermão da Montanha, ele faz a base e o alicerce do futuro. Realmente alicerçado não em figuras e questões religiosas. Ao contrário, Jesus trouxe o seu colégio apostólico religioso, gente? Não. Pessoas comuns. Tem um livro que chama 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do MacArthur. Muito bom esse livro. Porque ele trabalha que Jesus trouxe essas pessoas comuns para fazer uma mudança. Então não depende só dos nossos governantes. Deles ainda mais. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade você assume. Muitos não têm ideia da responsabilidade das consequências que eles estão tendo no futuro. Mas cada um com a sua lei de ação e reação. Quando nós trabalhamos essa questão, conforme eu disse ali no início, de você jogar um chiclete no chão e você assumir as consequências, nós vamos começando a trabalhar a nossa moral. E na questão 538A, Kardec pergunta: esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? A resposta: depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenha. Uns comanda, outros executa. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens. Então nós vamos vendo que em mudança climática, em questão de natureza, em tudo que preside
o nosso orbe, e não apenas o nosso orbe, mas tudo, tem uma consequência muito maior. Trouxe um dado em si, que tá. Eu gosto muito de uma página no Instagram que chama Astronomia Dia a Dia. Ela trouxe uma base da NASA que diz assim: o universo observável tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nenhum ser humano se aventurou além de 1,3 segundos de anos-luz da Terra. Lembrando que cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Quando nós estamos falando de universo, é o quê? Nem é um grão, é o pó do pó. Porque é muito grandioso. Na minha casa tem muitas, na casa de meu pai tem muitas moradas, né? E isso que é interessante, porque na progressão dos mundos, nós vamos vendo. Quem aqui já estudou sobre os exilados de Capela? Né? Tem os livros em si, que tem até uma analogia com a questão de Adão e Eva, que seriam os primeiros habitantes a reencarnarem na Terra. E nós vamos vendo o quê? Jesus, diante de ser o governador do nosso orbe em si, e de tantos, né, formando, ele analisa se um espírito... Nós já estamos no mundo de regeneração? Aonde nós estamos? Provas e expiações. Mais prova do que expiação, mais expiação do que prova. Vai indo, né? Quando vai passar para o mundo de regeneração? E é interessante porque o pessoal acha que tem uma data, né? Nossa, de hoje para amanhã, e acha que fica com um caderninho lá, né? Ó, agora acabou aqui, você não encarna que mais, você vai lá para aquele. Não. Desde a vinda do mestre, nós já estamos passando por mudanças. Porque nós conhecemos uma nova lei. Uma nova lei que teve seus precursores, porque, né, nós estudamos que no Evangelho segundo o Espírito já dizia: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Então já veio outros antes dele, e ele veio em próprio, se tornou carne para trazer para nós aquilo que realmente nós precisamos entender. Na questão 540, as respostas ainda reformam, porém, as cogitações levantadas aqui hoje sobre a questão de clima. Porque pergunta: os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletivo? A resposta: uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. Antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Nós vamos vendo que da mesma forma que nós, os espíritos que estão progredindo, eles podem não ter a consciência total, mas eles são parte da obra da criação. Vós sois deuses. E nós devemos trabalhar esse evangelho dentro de nós, tudo aquilo que ele traz e tudo aquilo que ele reflete, analisando junto com a doutrina espírita, ligando. Por quê? Eu disse 2 pontos, ciência e filosofia. Faltou a questão da religião. A religião é importante, gente? Ainda. É muito importante. Por quê?
ela traz realmente fazendo aquele alicerce, trazendo o homem para si e com uma ligação. Religião vem da onde? De religar. De o quê? Ter uma ligação direta com o Pai. E aí nós vamos vendo Jesus, quando ele trabalha conosco, esta questão dessa nossa ligação com o Pai, ele diz como que é a maneira de orar. Como que é a maneira de orar, gente? Silêncio. Aonde é o nosso quarto? Dentro. E aonde nós vamos achar o reino de Deus? Dentro. Isso é muito rico. Isso é muito gratificante. Porque não depende do outro. Depende de mim. E são pequenos atos. Saulo poderia ter ficado se cobrando. Ah, eu errei. Né? Se martirizando, se chicoteando. O que ele fez? Ele entrou para dentro do seu quarto e modificou. Antes disso, ele fica um tempo no deserto. E aí a gente trabalha muito. O que seriam essas provações de Jesus no deserto? O que isso tem a ver com o clima, gente? Tem muito a ver. Jesus vai ao deserto, entrar em provações, mas Jesus precisava ser provado? Mas o Evangelho traz um ensinamento. O deserto, muitas vezes, não era uma tentação de que o demônio vai tentar. Era uma prova. Você se colocar em prova. Você se preparar. Em mudanças climáticas e suas consequências, todos nós temos que se preparar. Por quê? Nós trabalhamos com reencarnação? Qual que vai ser quase que uma certeza para quem acredita numa reencarnação? Hã? Aonde? Isso. É quase que uma certeza. Nós vamos voltar, não vamos? Mais cedo ou mais tarde? Qual que é o planeta que eu quero para o futuro? Porque a gente tem muito daquilo. Qual que é o planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos? Como assim? Não é, é para nós. Se eu não cuidar dele, amanhã na hora que eu voltar, como que ele vai estar? E numa lei de ação e reação, como que eu vou encontrar ele numa prova nova? O que eu vou ter que... Será que eu vou ter o mesmo sabor de nascer aqui no Brasil? Porque o Brasil é um país que, querendo ou não, tá muito bom, né? Em questão até de clima, nós passamos por poucos desafios em questões climáticas. Passa. Mas nós não temos furacões e outras coisas em si. Mas aí que vem o problema da dor, do destino do ser, de Leon Denis, que a gente trabalha muito bem disso. A dor é ruim, gente, na nossa vida? Hã? Aí é que tá, porque a dor, ela é um instrumento de propulsão. Ela é o que te tira. Nós ainda temos necessidade da dor. Você pode progredir sem ela, mas ela te mostra. Quem não sente dor, vamos supor que ele não sinta dor. Eu chego e enfio uma coisa nas costas dele, ele não sentiu dor? Ele não vai ver. Na hora que ele vê, ele o quê? Morre. Então a dor é o movimento que vai fazer a gente falar assim, isso aqui está errado. Eu tenho que sair daqui. E o homem já tem visto as mudanças climáticas. E ele já tem visto as consequências. E ele já está trabalhando de um ponto de vista de conscientização. Mas não dá para barrar muito de uma vez. O pessoal acha, né, que de uma vez você vai mudar. Você tem que ir mudando aos poucos. Quando Jesus veio, trouxe uma nova lei. Mudou rápido? Mudou, pelo menos? Ainda não é muito não. Mas melhorou. Antes, apedrejava-se uma pessoa, a mulher que estava sendo apedrejada, o que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cadê o homem que cometeu com ela adultério? Só estava mulher, não é? Até pouco tempo, mulher não tinha direito ao voto. Aí nós não vamos há muito tempo. E aquela menina, a Malala,
que levou um tiro porque ela queria o quê? O direito das mulheres de estudar no país dela. Quando nós analisamos de um ponto de vista de progresso, nós não podemos pegar tudo pela nossa realidade. De um ponto de vista de clima, nós não podemos pegar tudo pela nossa realidade. Porque nós estamos num planeta que é orbitado por várias e várias questões espirituais. Os espíritos nos falam que se você for analisar, é por isso que eu falei a questão, aonde estão as colônias espirituais, gente? Psicosfera da Terra. Na própria Terra. Elas estão na psicosfera da Terra. Isso é trabalhado nos livros. E aí nós vamos vendo que ela tem uma questão muito similar à Terra mesmo. E quando nós vamos trabalhando as consequências de desastres ecológicos e tantas outras coisas, isso tem uma influência espiritual muito grande. Porque nós vimos aqui que no livro dos Espíritos fala o que pra gente? Que os Espíritos presidem a natureza. Eles estão ali, alicerçados na questão da natureza. E Deus trabalha o tempo inteiro. O universo, ele está o quê, gente? Ele expande para onde? Se não existe o que ele está expandindo. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha incessante, até hoje. Quando ele fala isso, Deus é o quê? Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Nós temos a capacidade hoje, com a nossa consciência, de entender Deus? Por quê? Nós temos muito de analogia, de ligar coisas. Quando eu falo lâmpada, vocês vão imaginar isso aqui. Mas há 300 anos, se eu falasse lâmpada, era outra coisa, não era? Como você vai falar e explicar o que é Deus para quem ainda não tem a compreensão total de tudo que existe, de tudo que ainda vai ser criado? Mas nós podemos olhar o que é a obra. A ciência está levando nós a analisarmos o quê? Se o universo ele está em expansão, ele está o tempo inteiro criando. Nós temos galáxias e tantas outras coisas que a gente fica bobo, né? De olhar, a gente fala assim, gente, que coisa grande, que é assim, é assustador da gente pensar na nossa galáxia. Aí você pensar que tem lugares que está criando sóis e criando coisa e saindo coisa. Aí você vai falando da grandiosidade da obra divina. E a gente vai vendo que as mudanças climáticas no nosso orbe são pequenas. Mas aonde a gente está encarnado? Aqui. A gente não vai sair daqui de uma vez para ir. Nós vamos aguentando as consequências. Então, se a gente quer um clima melhor para o futuro, nós temos que começar a mudança hoje. Mudanças pequenas, mas necessárias. E não é aquela questão simplesmente você analisar de um ponto de vista. Por exemplo, no livro A Gênese, Allan Kardec trabalha o seguinte sentido. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente sob o intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Esse fluido, isso que ainda nós não compreendemos, ele enche. E a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Quem aqui já ouviu falar do seca-pimenteira? Quem? O que é o seca-pimenteira, gente? Por que tem essa analogia? É aquela pessoa, porque tem pessoa que tem uma energia tão ruim, que não é ruim, não é que ela é ruim porque ela quer ser ruim, ela tem uma energia diferente.
Ela olha para uma planta, fala, que planta bonita, na hora que ela sai, ela morre. É o olho gordo. Eu morro de medo disso, que eu sou bonito demais. Aí eu fico assim, gente, isso daqui é quebrante. Minha mãe me levava para benzer umas 3 vezes, por conta de quebrante pela beleza. Mas e não matar nenhuma. E isso é interessante porque em questões energéticas, por que nós analisamos que Kardec estudou, assim, pouco ainda, né, durante sua vida, mas ele estudou a questão dos fluidos, porque tem uma ligação total com o espírito. Se nós não compreendermos fluidos, tem um documentário que chama I Am, que é do cara que fez os filmes, um diretor dos filmes Todo Poderoso e outros tantos lá. Esse documentário eu só achei agora no Facebook, antes tinha ele no Netflix, depois eu não achei. Mas eles fizeram um experimento, que eles colocam eletrodos, eletrodos que chama, né? Que é esse negocinho assim, e liga numas bactérias. E eles falam com ele, pensa uma coisa ruim. Aí ele, não, mas não vou, pensa nisso. Aí falou ainda assim, pensa no seu divórcio. Aí pensou, o trem vibrou. Aí ele tá assim, que é isso? Por que isso vibrou? Aí ele fala assim, os cientistas lá que ele foi pesquisando, fala assim, nós não compreendemos, mas nós sabemos hoje, porque esses eletrodos tinham sido ligados em bactéria, tipo lactobacilos. E na hora que ele pensava coisa ruim, vibrava na bactéria. Pensamento é vida, né? Pensamento é vida. Vida é o quê? Energia. O espírito, ele vive pelo quê? Pelo pensamento, pela mente. E aí nós vamos vendo que nessa questão de vibração cósmica, o espírito está onde? Aonde ele pensa. Quem já viu o filme Nosso Lar? Acho que todo mundo, né? Todo mundo quer ir pro Nosso Lar. Deixa eu ver como é que vai ser quando eu estiver lá. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Tipo assim, eu falo, gente, se for pra ficar lá naquele riozinho lá, vendo música lá, eu não sei não. Acho que eu quero um rock and roll lá. Mas é importante porque na hora que André Luiz vai lá e vê a mulher que era dele, né? Assim, que a gente tem aquela propriedade sobre as coisas, né? A gente acha que é a minha mulher, o meu marido, não sei o quê, mas não deixa minha noiva saber disso não, porque ela tem a propriedade sobre mim mesmo. Aí o que acontece? Na hora que ele chega lá, ele olha, ele se irrita. No filme mostra isso, no livro retrata ainda mais. O que ele faz? No mesmo instante, ele vai para onde? Umbral. O umbral, então, não é um local. É um estado de quê? De consciência. Mas aí ele já tinha aprendido. Na hora que ele se vê ali, ele fala assim, não, mas peraí. Eu vou ter que me recompor. Eu já sei que isso aqui não é para mim mais. Aí ele vai pra praia. Para ele poder acalmar um pouco. Mas isso é muito vívido e muito importante para nós. É pensamento. O pensamento atrai. O pensamento é aonde você plasma a sua vida. Pensamento é tudo. Para você pedir, você tem que saber o que você quer. Tem gente que não sabe para onde quer ir. Tem gente que não sabe o que quer fazer da vida, ele deixa para o outro decidir. Não, é você que tem que saber o que você quer. E aí, como que Deus vai trabalhar na sua vida se nem você sabe o que você quer para a sua vida? E aí, em questões energéticas, em questões de natureza, nós vamos vendo que os espíritos que deixaram Capela, deixaram por quê? Eles não tinham mais ligação com o planeta. Eles não conseguiam reencarnar. Porque na hora que você muda os pensamentos, as ações, as atitudes daqueles habitantes daquele planeta,
a psicosfera muda. Tudo. Muda o quê? A natureza. A nossa natureza em si, ela vai sendo trabalhada de um ponto de vista cósmico, que nós não temos ideia. Mas tudo tem ligação com o pensamento. Próximo domingo, eleições, o quê? Pensamentos, o quê? A flor da pele. Nós, espíritos, devemos fazer o quê? Ter a consciência disso. Vamos elevar o pensamento orando ao Pai, que coloque aquelas pessoas que forem mais aptas. Porque se Jesus não tivesse acreditado naquele Pedro, turrão, difícil, o que Pedro fez? Cortou a orelha do soldado, negou o Cristo, um monte de coisa. Pedro era difícil. Mas como ele terminou seus dias na terra? E ele foi crucificado como? Por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Olha que lindo. Era o mesmo Pedro? Transformado. Jesus não quer pessoas perfeitas. Jesus sabe que aqui não tem pessoas perfeitas. Se a gente pegar aqui dentro do centro, tem uma pessoa que chegou lá no centro um dia, ele virou e falou assim, eu vim para cá, lá na casa do caminho. Eu vim para cá porque eu quero me tornar igual a Leia. A Leia é a mulher de Simão Pedro. E ela é um doce de pessoa, assim, até no jeito de falar. E eu peguei e falei assim, se ela soubesse que é 0,5% das pessoas aqui que é um doce e fala tranquilo, porque a gente está lá para discutir. A gente está lá para parar a aresta. Nós encarnamos no meio que nós precisamos estar. Aqui na casa é tudo maravilha, tudo flores. Eu teve gente que sorriu muito, assim, sabe? Parece que o trem aqui tá meio complicado, não tá? Mas aonde você reencarna? Família. O que é família, gente? Tem a parentela. Quando Jesus chega, ele chega para Jesus e fala assim, sua mãe e seus irmãos estão lá de fora. Ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Por verdade vos digo que todos aqueles que estão aqui fazem a vontade do meu Pai são... O que Jesus queria demonstrar com isso, gente? Família universal. A família, você não sabe das consequências. Eu posso encontrar gente hoje aqui que eu convivi em várias reencarnações. E hoje nós encontramos por um segundo aqui. Mas aquilo é retirado da mente. E a gente vai trabalhando essa questão de clima, de natureza, e Kardec ainda complementa assim, ora, em virtude do princípio, está na Gênese, tá? Em virtude do princípio que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude, em toda parte, tudo está submetido a tudo. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro saturados de quê? Fluido. E nós nos alimentamos de quê, gente? De que nós alimentamos? Alimento, não é? Nós precisamos de alimento? Quando nós vamos no passe, o que nós ganhamos? Aqui ganha também água. Eu levo aquelas de 5 litros. Eu sou o papa-água do centro. Eu levo, aí eu dou para os cachorros, dou para as plantas, dou para tudo. Não é? Os meus cachorros, principalmente, porque eles estavam mijando em todo lugar. Eu falei, Deus, me ajude, dá fluidos para eles lá. E a gente vai trabalhando o quê? Nós somos compostos de quê? Maior parte. Água. Quando nós trabalhamos, nós precisamos de água, dos minerais em nosso sangue, do ar, de uma série de combinações de matéria para o nosso corpo físico viver.
É só o corpo físico, gente? E aí que nós vamos vendo, o espírito é formado de quê? Do nada? Mas o que energia é? Aí que vem interessante, eles falam que é uma matéria quintessenciada. É uma matéria que nós não compreendemos. Mas ele é algo, né? Ele existe. Mas ele tem um perispírito, que é uma outra camada. Como se fosse, eles falam como se fosse uma fruta, né? Que tem o carocinho, a casca e o germe ali. E aí o perispírito forma aquilo. E aí nós vamos trabalhando o quê? Se tem o perispírito, ele é retirado de algo. Ele é retirado da onde? De fluidos, na natureza. Está espalhado. E nós estamos mergulhados nesse fluido. Quem aqui viu aquele filme do Arigó? Do Dr. Fritz lá. O Predestinado. Predestinado só, né? Muito bom, com Danton Mello, um filme excelente. E eu fui pesquisar, minha noiva, ela é meia de cética, e ela ficava assim, gente, mas não tem como, porque esse cara curou esse tanto de gente, não sei o quê, né? Aí veio o nosso amigo, né, conosco, e disse que fez uma cirurgia espiritual. E foi curado, não pelo Arigó, né, que ele é novinho ainda, não é do tempo do Arigó, né, lá, tem só 80 anos. Mas aí o que acontece? O que a cura espiritual demonstrou para nós? Você não precisa de abrir, de mexer. Tem algo maior. São as questões energéticas. Se você não precisa abrir e mexer, Jesus curava como? Pela fé. E a fé, ela trabalhava no quê? Em algo maior. A energia do Cristo tem várias curas no Evangelho, não tem? Paralítico, e vamos trabalhando várias questões de cura. Mas aí eu ficava pensando, falei assim, gente, precisa curar para a gente acreditar? Olha que talvez precise, hein? Ainda sim. Boa. Ainda precisamos de ver o milagre. Aqui no centro, várias pessoas deixaram seus lares para estarem aqui hoje. Para se nutrir de quê, gente? Energia é diferente. Mas aí nós vamos vendo aonde tem uma sessão de psicografia, ou como antigamente eles faziam, de mesas mediúnicas com o público. O pessoal vai para quê? Para ver o fenômeno. Ou se não, o pessoal vai para buscar um alento. Porque o espiritismo é um consolador também. Chico Xavier, através de suas cartas, consolava várias pessoas. O Júlio, que está aqui perto de nós, leva suas cartas em si. Só que a pessoa tem que entender um pouco além. Vários espíritos ficam ligados. O que é a questão da obsessão, gente, na nossa vida? O que é a obsessão? Quando o espírito? Aí é que tá. Tem vários tipos de obsessão. Tem de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. E aí nós vamos vendo o que isso tem a ver com leis cósmicas em si. Tudo. Porque se nós estamos vibrando no universo e nós estamos em consequência totalmente energética, nós queremos o tempo inteiro tudo para nós. Nós ainda somos muito egoístas. Egoístas. Eu quero ter mais. Eu quero ser rico. Quando eu era mais novo, eu era louco para ser milionário e filantropo. Precisa ser milionário para ser filantropo? Mas eu queria ser milionário e filantropo. Mais milionário do que filantropo, talvez. Não é? Tipo assim, Aí depois eu descobri que dava para ser filantropo sem ser milionário. Não é? E aí que vem a questão. Nós vamos vendo o que é uma pessoa bem-sucedida. O que é uma pessoa bem-sucedida, gente?
Pelas nossas análises, é quem está na lista da Forbes, né? Quem está ali o mais rico, o mais bonito, o mais famoso, o mais isso. E uma mãe de família que cria 5 filhos. E ó, sai tudo bem. Ela volta muito mais, assim, né? Com um sucesso muito maior. De um ponto de vista energético, nós devemos deixar as chagas. Quais que são as chagas para o espírito? O orgulho e o egoísmo. Essas são as chagas. Se você combater isso em você, porque a gente acha que isso está no outro, está na gente. Está o tempo inteiro ligado a gente. Porque em mudança climática, nós temos que ver a ganância do homem também. Em querer sempre mais. Em querer, mas isso vem com a lei do progresso. Eu quero progredir. Eu quero ter um portão eletrônico. Eu quero ter um carro melhor. Eu quero ter aquilo. Isso não é errado. Mas você tem que analisar o quê? Hoje, graças às nossas consciências e de tantos outros, nós já estamos falando em carro elétrico, né? Estamos falando de questões ambientais, comida, fontes renováveis de alimento, reciclagem. Aqui na cidade tem reciclagem? E todo mundo separa o lixo? Todo mundo separa o lixo? Nossa, que massa! Aqui, no centro, que todo mundo é luz, vocês separam o lixo? Mas dá um trabalho, né? Ah, deixa pra lá, joga tudo no saco preto e deixa o lixeiro levar, né? Nós vamos vendo o quê? Estava conversando esses dias com o meu sogro, e ele é agricultor. E a gente ficou no carro esperando mulher em loja 2 horas só para conversar. E ele estava me contando de veneno que tinha na plantação antigamente. Ele não matava pelo líquido, ele matava pelo cheiro, dizer. Que, tipo assim, aquele gás dele já matava. Hoje foi controlado. Mas os desastres que ele fez foram grandes. E aí você vai estudando novas formas e tirando coisas. Eu passava mertiolate no meu machucado. Eu não, minha mãe, né, me matava com aquele trem doído. Que tinha mercúrio. Hoje nós sabemos que faz mal. Minha mãe me dava biotônico com álcool, que abriu o apetite. Era mesmo que eu tomar uma pinga, né, depois do negócio. Era muito bom, né? Era gostoso. Se deixar, minha mãe tinha que esconder o biotônico. E o melhor, a gente era tudo gordinho. Não precisava de biotônico. A gente já estava lá. A gente vai vendo que as consequências, quando você fala em questão climática, são mudanças que vão vindo com o progresso. Os espíritos que estão encarnando hoje, você já vai vendo que está tendo uma mudança. Nós estamos tendo uma mudança de consciência. Aonde antes nós não aceitávamos pessoas por conta de uma cor, por conta de uma etnia, não é? Hoje nós já estamos trabalhando leis diferentes. Preconceito. As palavras convencem os exemplos arrastam. Aproximadamente 148 anos atrás, a Inglaterra foi o primeiro país a utilizar o carvão mineral como fonte de geração de energia. Isso acabou se expandindo para a Europa como um todo. E exatamente no dia de hoje, a Inglaterra encerrou as atividades da última usina de geração de energia com o uso de carvão. Fazendo que esse exemplo, como foi o primeiro, pioneiro, foi um exemplo dos outros países todos da região. Naquela época, né, utilizava-se. Mas hoje ela está encerrando a última usina de geração de energia com o uso de carvão. Ela basta dentro do exemplo dos outros países, né, desenvolvidos, a necessidade e a importância dessa mudança das fontes renováveis. Porque o carvão é a pior fonte, mais poluente, que se fez de CO2, né, que é gás de estufa. E hoje ela faz um caminho inverso. Assim como ela foi a primeira a desenvolver essa tecnologia, exemplificando os outros países, hoje ela faz o caminho inverso. Ela fecha a última usina, mostrando que é possível. E hoje em dia a gente tem que ver que tudo é levado pelo quê? Pelo marketing, cinema,
e outras tantas outras coisas. Nós somos dominados pelo marketing. Como nós estamos acabando um pouco com a questão do tabaco? Antigamente tinha propaganda, tinha cigarrilhas para criança de chocolate, né? Nos filmes as mulheres mais bonitas fumavam, né? O símbolo de masculinidade era você fumar. E aí a gente vai vendo que nós vamos mudando a consciência. Nós vamos mudando a forma de você trabalhar. O que está estourando hoje em questão é questão fitness. É academia abrindo, é você ter um corpo melhor, separar talvez de beber bebida alcoólica. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós estamos vindo no carro, Marli, e ali nós trabalhamos a questão da carne em si. Em questão climática, é muito complexo você trabalhar essa questão. Eu tinha que falar nisso, nem que for agora no final, que eu vou estourar o tempo de 5 minutos, mas eu vou falar. Eu gosto de estourar tempo. E aí o que acontece? Em questão climática, as indústrias elas trabalham muito com isso. Mas a gente vê que a ciência está também trabalhando ali em si. E aí tem muita gente que fala assim, eu vou deixar de comer carne e vou ser uma pessoa melhor. E aí ele vem o orgulho de achar que eu sou melhor que você porque eu não como carne. Não é? E aí a pessoa, eu fui uma vez no Edit que teve, em Estrela do Sul, e um cara chegou, eu estava até contando ali pro pessoal sobre essa questão. E o cara virou, pegou o feijão, e era um lanche que dava de graça para todo mundo, né? A gente lancha aqui. E aí ele pegou o feijão, comeu, aí fez assim, cuspiu. Aí falou, tem carne, que eu não como carne, que não sei o que e tal. E eu falei, meu amigo, tipo assim, você não tá dando um exemplo. Tipo assim, eles fizeram o lanche com maior amor e tudo. Se você não come, beleza, tá tranquilo. Mas fica quietinho, guarda lá e tal. Porque você não é melhor do que o outro Chico comia ainda carne. E aí nós vamos trabalhando, nosso lar retrata nas obras básicas, eles passaram por uma revolução, você vê o tanto que a questão é ligada. Eles tomavam o que lá? Uma sopinha, não é? É outra coisa que eu fico pensando, não vou tomar aquela sopinha não. Se eu for para lá, né? Aí o que acontece? Era uma sopinha. Eles ainda estão ligados à psicosfera terrestre. Você não deixa. Nós estamos, só para finalizar, para você ver o tanto que pensamento é vida, em questão climática, nós temos que ter a consciência que tudo vibra no universo. É igual aquele efeito borboleta. Então, se você quer ver uma mudança, você tem que ser essa mudança. Você tem que começar, que nem ele falou, o exemplo, ele arrasta. Você tem que começar a ser o exemplo. O exemplo não é para as grandes massas. O exemplo são para as pessoas que estão à sua volta. Não é? A pessoa que está convivendo com você. Se você quer um relacionamento melhor, você tem que se dar esse relacionamento melhor. E aí nós vamos vendo, de um ponto de vista de energia, de clima, de tudo que eu quero trabalhar, eu tenho que ter, se Jesus, agora nós vamos voltar para o início da palestra para finalizar. Se Jesus ele acorda e dá o exemplo para os seus discípulos de fé, porque ele falou, peraí, meu pai controla tudo. E ele levanta e acalma a tempestade, nós temos que ter a consequência que nada está fora de leis universais. Tudo é comandado por leis. Se você tem hoje uma consequência, é de uma ação que no passado que você vai gerar essa consequência. E aí o que nós devemos fazer? Tentar diminuir essa dor. Não essa dor apenas dessa encarnação, mas já trabalhando num progresso espiritual muito maior. Porque se nós estamos falando de mudanças climáticas, para o nosso futuro, é o quê? A gente trabalhar essa mudança climática para ter um planeta melhor quando eu voltar na outra encarnação. Não apenas para os nossos descendentes. Isso é até amor, gente.
Isso é você realmente querer o melhor para o outro. É você não poluir um rio porque você sabe que ali uma criança depois vai nadar. Você sabe que no futuro aquilo ali vai ser complicado e tem gente que vai lá e joga o lixo ainda. Não estou falando de poluição de grandes indústrias, não. Pessoa que vai lá e joga o lixo lá e pronto. Ou queima coisa na cidade que não precisava queimar, ou não separa o lixo. Então, quando nós estamos trabalhando disso, nós temos que começar no mínimo, mas com a consciência para o macro. E lutando incessantemente. O centro, ele é uma comunidade. Se a gente quer, eu falo direto lá, nós temos os bairros na cidade, e eu falo, você pode mudar o seu bairro. Se você for lá cobrar o seu vereador alguma coisa para trazer um projeto de revitalização de árvores, de outras coisas, eles vão trabalhar isso. Você tem que começar a trabalhar pequeno. E hoje em dia nós vamos vendo a mudança de consciência até dos grandes agricultores. As pessoas que estão sabendo que eles precisam do clima para plantar. Porque você planta no quê? Na natureza. Então você precisa realmente ter fontes renováveis e trabalhar tudo isso. Mas tudo isso não é trabalhado somente de um ponto de vista material, para você extrair da terra. É de um ponto de vista também espiritual. Então que nós possamos elevar nossos pensamentos agora, rogando a espiritualidade amiga que nesse momento possa levar a cada pessoa que está atualmente nesse orbe a consciência necessária, que somos instrumentos divinos para uma obra maior. E que essa obra maior possa modificar corações, modificar a nossa psicosfera terrestre, e que nós possamos se colocar, assim como instrumentos de mudança. Mudança não apenas de um ponto de vista de clima, mas de consciência e de amor, assim como Cristo nos ensinou. Que assim seja. Obrigado a todos, tá, gente? Fiquem em paz.